vamos entrar agora de fato na teoria do Carl Rogers. Primeiramente, temos que entender que a teoria dele é montada numa estrutura de se e então. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisam existir certas características para que algo aconteça, para que ocorra uma mudança terapêutica. Então, se existirem certas condições, então ocorrerá um processo. Se esse processo ocorrer, então determinados resultados poderão ser esperados. Então, é uma questão de necessidade mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o terapeuta, ele precisa ser congruente, ele precisa ter uma consideração positiva, incondicional em relação ao seu paciente, e ele precisa desenvolver também a empatia, que ele chamou de empatia acurada, beleza? Se o terapeuta conseguir ter essas três características, ser congruente, ter essa comunicação e ter essa empatia, então ocorrerá uma mudança terapêutica, beleza? E se ocorrer essa mudança terapêutica, então o cliente experimentará mais autoaceitação, maior confiança em si e assim por diante. Então é uma necessidade. Tudo parte do que o terapeuta é e de como ele vai abordar o paciente, beleza? Então a teoria dele é construída nessa estrutura, se, então. Se o terapeuta tiver todas essas qualidades, então ocorrerá mudança terapêutica. E se ocorrer mudança terapêutica, então o cliente experimentará mais autoaceitação. E por aí em diante. Beleza. Então vamos falar de outros dois pressupostos básicos. O primeiro pressuposto básico foi o que eu acabei de falar, que é a estrutura se e então. Agora vamos falar desses outros dois, que é a tendência formativa e a tendência atualizante. Sobre a tendência formativa, basicamente o que falaremos é o que está escrito nessa folha. Mas sobre a tendência atualizante, eu trouxe 5 folhas, porque é um conceito importantíssimo na teoria dele, e que foi muito bem abordado e aprofundado no livro Teorias da Personalidade. Beleza. O que seria, então, a tendência formativa? A tendência formativa seria que toda matéria, que tudo que nós conhecemos, se desenvolve de formas mais simples para mais complexas. Tanto as plantas, quanto os animais, assim como os seres humanos. Então, nós, a princípio, somos mais simples e ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento da nossa personalidade, vamos nos tornando mais complexos. Então, a consciência humana, ela vai evoluir do inconsciente primitivo, ou seja, daquilo que é natural, instintivo, para uma consciência altamente organizada. Ou seja, para um desenvolvimento cognitivo mesmo, em termos de conhecimento, em termos de estrutura. Então, saímos de algo instintivo, que é o inconsciente primitivo, para algo consciente, para algo organizado, beleza? Então, esse desenvolvimento da consciência, ele é muito importante para a saúde psicológica dos seres humanos. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que desenvolver a nossa consciência, para o Rogers, no caso. Então, vamos falar sobre a tendência atualizante. É uma tendência também presente em todos os organismos. E o que seria ela? Seria a tendência de movermos em direção à realização dos nossos potenciais, ou seja, do nosso próprio desenvolvimento. Então, temos a tendência de irmos além, de nos atualizarmos, como o próprio nome já fala, tendência atualizante. Então, estamos em constante atualização. E ele afirma que essa tendência é o único motivo que nós possuímos. Então, o único motivo seria nos atualizarmos. Beleza? Tá. Aqui ele dá alguns exemplos de tendência atualizante, mas como é o único motivo que nós possuímos, então existem infinitos exemplos. Beleza? Então, a necessidade de satisfazer o impulso da fome, de expressar emoções profundas quando elas são sentidas, de aceitar o próprio self, ou seja, de se aceitar. São todos exemplos do motivo único da atualização, beleza? Então, questões fisiológicas, questões emocionais, questões cognitivas, todos esses motivos partem dessa tendência, da tendência atualizante.
Então, nós temos essa tendência de atualização. Porém, ao mesmo tempo, muitos de nós, na verdade, todos nós, eventualmente vamos passar por necessidades de manutenção. E o que seria essa necessidade de manutenção? É similar com as questões dos níveis mais baixos de Maslow, que seria o quê? Seria as questões envolvendo segurança, as necessidades de segurança, as necessidades fisiológicas, então comida, ar, segurança, e engloba o quê? Engloba uma tendência a resistir à mudança e buscar o status quo, ou seja, eu não quero mudar, eu quero permanecer da forma que eu já sou. Isso, digamos assim, é um problema para a teoria rogeriana, porque se precisamos nos desenvolver, se precisamos desenvolver consciência, temos que ir adiante. Não podemos nos paralisar, beleza? Só que existe essa necessidade de manutenção. Então, seria, olha aqui, é uma manutenção expressa no desejo das pessoas de proteger seu autoconceito confortável. Então, eu tenho um autoconceito do que eu sou e eu estou seguro dele. Então, eu tento me segurar nele, eu tento protegê-lo, eu não tento alterá-lo, entende? Eu não quero melhorá-lo, eu quero apenas deixá-lo igual. Isso, digamos assim, pode ser um problema. Beleza? Então, as pessoas elas lutam contra ideias novas, contra novos comportamentos, novas ideias, contra novos tipos de pensamento, beleza? Então, tudo que é diferente do próprio autoconceito, essas pessoas distorcem, beleza? Elas consideram a mudança dolorosa e o crescimento assustador. Então, como nós já falamos anteriormente, tendência atualizante seria essa necessidade de crescimento, de aperfeiçoamento. Então, precisamos nos aperfeiçoar, ir além, tá bom? Também está conectado com a ideia de aprender coisas novas, mesmo que essas não tragam uma gratificação imediatamente. Ou seja, quando estudamos, quando nos dedicamos na nossa formação acadêmica, estamos pensando a longo prazo. Então, estamos com a ideia de nos atualizarmos. E para isso exige sacrifício, motivação, exige muito de nós. Então, mesmo que não tenhamos benefícios imediatos, vamos continuar nessa luta, beleza? Que seria essa tendência atualizante, tá? Olha lá. Essas necessidades de aperfeiçoamento são expressas de muitas maneiras diferentes. Curiosidade, alegria, autoexploração, amizade e confiança. Todas essas características que eu citei, elas são necessárias para que haja um crescimento psicológico, para que tenhamos uma saúde psicológica também, beleza? Tá. Olha lá. A criatividade, essa força criativa, ela é muito importante, porque senão voltamos para a questão que acabamos de abordar. A pessoa apenas quer se manter igual ela já é. Ela não quer ser diferente. Ela não quer abrir portas para o novo. Ela quer permanecer igual. E isso seria problemático para a teoria rogeriana, beleza? Então, as pessoas têm a capacidade de alterar seus autoconceitos. Ou seja, eu tenho um autoconceito do que eu sou hoje, mas daqui a um tempo, esse meu autoconceito vai mudar. Eu vou transformá-lo para que eu seja mais direcionado, para que eu consiga ter mais autodirecionamento. Dando continuidade, Rogers, então, ele acredita que nós, seres humanos, temos a capacidade de entendermos as nossas experiências e as nossas realidades melhor do que ninguém. Então, ele não queria direcionar as pessoas, ele queria que as pessoas fossem capazes de se autodirecionar, beleza? Para procurar justamente a atualização. Ele acredita que todos nós temos esse potencial de sermos autodirecionados, beleza? Justamente porque ninguém vai entender melhor si mesmo do que ele próprio, do que a própria pessoa. Nem mesmo o terapeuta desse paciente, por exemplo. Então, as pessoas não precisam ser direcionadas, controladas, manipuladas para serem incitados à atualização. É uma tendência que nós possuímos, então vamos em direção a ela,
beleza? Só que essa tendência à atualização, ela só acontece diante certas condições. Condições estas que eu já disse anteriormente, né? Eu tinha dito que o terapeuta tinha que ser congruente, ter uma consideração positiva incondicional e ter empatia. Mas o Rogers vai um pouco além. Ele diz que nós precisamos ter relacionamentos que possuem essas características. Ou seja, devemos nos relacionar com pessoas que sejam autênticas ou congruentes, que sejam empáticas e que possuem uma consideração positiva por nós. Beleza? Uma condição positiva incondicional. Tá. Então, por exemplo, num relacionamento familiar, numa criação de um filho, por exemplo, onde os pais são congruentes, são autênticos, têm essa consideração positiva incondicional perante o filho e são empáticos, provavelmente essa pessoa vai crescer em um lar saudável e ela vai ter mais possibilidades de ter um crescimento psicológico. Mas se essa pessoa também, por um azar do destino, nasceu numa família que não possui essas qualidades, ela pode se relacionar, seja em termos de amizade ou relacionamentos amorosos, com pessoas que possuem essas 3 características. E assim, desenvolver a sua personalidade. Mas ela também tem que desenvolver essas qualidades dentro dela mesma, beleza? Então, essas 3 palavrinhas, elas são primordiais para a teoria rogeriana, tá bom? Tá. Então, ele considerava essas 3 condições necessárias e suficientes para tornar a pessoa plenamente funcional ou auto-atualizada. Essa palavrinha aqui parece muito com a palavra do Maslow, né? Autorrealização. É porque eles são, assim, digamos assim, da mesma linha, né? Ambos são humanistas. Então, muitas ideias são, digamos assim, similares, tá bom? E ele também acrescenta que somente os humanos têm um conceito de self, ou seja, do que nós somos, do que, por exemplo, eu sou. Eu tenho um conceito do que eu sou, do que eu quero me tornar. E esse conceito de self é o que permite um potencial para a autoatualização. Vamos falar de 2 conceitos importantíssimos para a teoria de Rogers, que é o autoconceito e o self-ideal. O autoconceito, ele pode ser definido como todos os aspectos do ser e das experiências que são percebidas na consciência pelo indivíduo. Então, aquilo que eu conheço de mim mesmo faz parte do meu autoconceito, tá bom? Aquilo que eu percebo de mim mesmo. Porém, nem sempre temos um autoconceito preciso do que realmente somos. Como, por exemplo, tem muitas características de nós que são desconhecidas até mesmo para a gente. Então, existem características minhas que nem eu mesmo conheço, que não estão na minha consciência, que não fazem parte do meu autoconceito. Então, todas as experiências que são incoerentes com o meu autoconceito, elas tendem a ser negadas ou distorcidas. Como, por exemplo, experiências de desonestidades, defeitos, tudo que nós repudiamos, tendemos a negar, tendemos a esconder, até mesmo de nós mesmos, tá bom? Basicamente é isso. Então, o autoconceito é os nossos aspectos, as nossas experiências, as nossas características que são percebidas na consciência. Agora, vamos falar do self-ideal. Então, nós possuímos o autoconceito. Só que nós também possuímos um self-ideal, ou seja, um ser que gostaríamos de ser. Então, tendemos a nos planejar, a nos imaginar sendo pessoas melhores, pessoas com mais qualidades, pessoas mais felizes, mais completas. Então, nós temos essa visão nossa de futuro. Então, eu possuo o meu autoconceito presente, do que eu sou hoje, mas eu também possuo o meu autoconceito do futuro, com mais qualidades do que eu possuo hoje em dia. Beleza? Então, esse self-ideal ele vai conter o quê? Vai conter atributos, geralmente positivos, né? Faz sentido. Queremos nos tornar pessoas melhores, que as pessoas desejam possuir.
Só que aqui vem uma questão. O autoconceito, ele tem que ser congruente com o self ideal. Então, o que eu sou hoje tem que, de certa forma, se comunicar com o que eu quero me tornar, beleza? Então, quando há uma discrepância entre o self ideal e o autoconceito, indica uma incongruência, beleza? E essa incongruência indica o quê? Uma personalidade não sadia, doente, psicologicamente falando, beleza? Então temos que ser congruentes. Então, o que eu sou hoje e o que eu quero me tornar amanhã tem que se comunicar de alguma forma, tem que fazer sentido, tem que ter lógica. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero me tornar uma pessoa mais educada, mas o meu autoconceito de hoje, eu sou uma pessoa bruta, desonesta, raivosa, que é completamente diferente do que eu quero me tornar. Isso vai gerar muito sofrimento para essa pessoa, tá bom? Os indivíduos psicologicamente sadios, eles percebem pouca discrepância entre seu autoconceito e o que eles idealmente gostariam de ser. Então, uma pessoa que está nessa jornada de crescimento, está se atualizando para um dia se tornar aquilo que ela tanto sonhou. Vamos definir, então, o que seria consciência. Temos que compreender que sem a consciência não teríamos o nosso próprio autoconceito e nenhum self-ideal. Então, a consciência é justamente aquilo que nos diferencia dos outros organismos. Nós somos seres conscientes, beleza? Tá. Então, a consciência seria o quê? Seria a representação simbólica de parte de nossa experiência. Ou seja, a representação que nós damos para as nossas experiências, para nós mesmos e para o mundo, e os outros também. Então, essa representação seria a consciência. Como eu disse, essa representação nem sempre é precisa, né? Como já conversamos anteriormente. Tá. Ele usou o termo como sinônimo de consciência e simbolização. Tá? Então, simbolização, consciência são sinônimos. Vamos nos aprofundar, então, um pouquinho mais sobre a consciência. Rogers, ele identificou 3 níveis de consciência. Vamos falar deles agora. O primeiro seria quando os eventos, quando as ações, os comportamentos, eles são experimentados abaixo do limiar da consciência. O que isso quer dizer? Que a pessoa não tem conhecimento daquilo que aconteceu com ela, daquilo que ela é. Então, esses eventos, essas características, elas são ignoradas ou negadas, beleza? E aqui tem um exemplo. O exemplo é de uma mãe que nunca quis ter filhos e, por um acaso do destino, acabou se engravidando e tinha sentimentos de ressentimento, de raiva por estar nessa situação. Só que por ela sentir culpa, por sentir todos esses sentimentos negativos, ela acabou negando eles. Então, ela não tinha consciência dessa raiva, desse ressentimento que ela possuía pelos próprios filhos, beleza? E isso interferia nos relacionamentos que ela tinha com eles. Só para constar, o Rogers, ele não hierarquizou os níveis de consciência. Ele não colocou uma como sendo melhor do que a outra. Na verdade, ele disse que todos nós possuímos ambos os níveis, os 3 níveis. O que muda de uma pessoa para outra é o grau que se tem de um nível e de outro. Como, por exemplo, uma pessoa pode ter o primeiro nível muito mais evidenciado. Tá? Dito isso, vamos falar do segundo nível de consciência, que seriam experiências ou características que são livremente admitidas na autoestrutura ou no autoconceito. Por que essas experiências são tão facilmente admitidas? Porque elas não são ameaçadoras para o autoconceito existente. E elas são coerentes, portanto, com esse autoconceito. O que isso quer dizer? Vamos trabalhar com um exemplo aqui. Ele dá o exemplo de um pianista que é muito bom no que faz, em tocar piano. E ele acaba escutando de um amigo
que o que ele está fazendo, que é a obra que ele compôs, foi muito boa, que o trabalho dele está sendo muito bem feito. Então, isso condiz com o autoconceito que ele já tem de si mesmo. Então, ele vai aceitar esse elogio com facilidade. Para finalizarmos, vamos falar do terceiro nível de consciência. Esse nível de consciência, ele envolve experiências que são percebidas de forma distorcida. Por que elas são distorcidas? Porque essa experiência ela não é coerente com o nosso autoconceito existente. Então, a distorcemos de uma forma que ela possa ser assimilada. Beleza? O exemplo que ele traz desse nível é parecido com o exemplo do segundo. O mesmo pianista, ele fez uma obra, ele está tocando em algum lugar e ele acaba recebendo um elogio, só que ao invés de ser um amigo, ele recebe o elogio de um rival. E ele estranha aquele elogio. Ele pensa, pô, mas ele é meu rival, ele não gosta de mim, ele é meu adversário, ele é uma pessoa que quer meu mal. Então ele distorce esse elogio. Ele não acredita que é um elogio verdadeiro. Ele acredita que talvez seja um deboche, sei lá, ele acredita que aquilo tem uma ameaça. Apesar de que o rival dele possa ter realmente o elogiado, de verdade. Então o cara elogiou ele de verdade, porém por ele ser um rival, ele acabou distorcendo esse conceito. Ele distorceu esse conceito para justamente fazer sentido para ele. Ou seja, ele é meu rival. Então ele não vai me elogiar à toa. Beleza? Então, só para resumirmos, o primeiro nível, as experiências são ignoradas ou negadas da consciência. O segundo nível, as experiências são aceitas e admitidas com facilidade. O terceiro nível, as experiências são distorcidas.